Paz, amado irmão, bem-vindos ao nosso 8º dia do jejum, 21 dias buscando a sabedoria e encontrando o favor de Deus, baseado em Provérbios capítulo 8, verso 35, amém? Que diz, quem me acha, acha vida, e encontrou o favor de Deus. Bom dia, Dorzila, Laura, bom dia Daniela, bom dia, graça e paz, amém? Elvis, tudo bem? Amém. O Elvis sempre está aí conosco, Ezequiel também, Fernanda, amém, glórias a Deus. Dilnei, olá Dilnei, Caxias do Sul, aleluia. Depois eu envio as músicas para você. Sérgio, tudo bem? Amém. Oi lá, Débora, como que está? Amém. Em nome de Jesus, aleluia. Hoje eu estou aqui com um cenário diferente. Eu peguei uma sala kids nossa aqui de Gramado para fazer a live, amém, aleluia. Bom dia, bom dia. Olá, Everton, tudo bem? Pastor Everton, amém, Videira Arroio do Sal, bom dia, queridos, aleluia. Hoje é um dia importante, amém, hoje é a coluna do relacionamento, aleluia. Estou empolgado para poder compartilhar com você uma verdade tão profunda, amém, da palavra de Deus que se refere aos relacionamentos. Olá, Samuel Lopes, bom dia, amém. Estão me ouvindo bem? Sala Kids, Sueli, Sérgio, amém, Sueli, Sala Kids aqui, ó, pintura aqui, amém, grafitado, viu? O irmão Igor, é lá de Porto Alegre, é um jovem, né? Ele tem uma habilidade, ele é um amigo dele, né? Eles dois que trabalham com essas coisas aqui, fizeram essa pintura, gravura para nós. É artesanal, né? Na mão, ele vai fazendo assim, tem uma visão espacial violenta, é um artista, né? Um artista, realmente ele é um artista, aleluia, amém. Olá, Jairo, Rael, bom dia para vocês, bom dia, amém. Amém, Deus seja louvado. Ficou bonito assim isso ali, que benção. Quando vocês vierem aqui, precisa conhecer, amém. Amém. Morning, ô Sara, amém, bom dia, amém, aleluia. Amém. Paz. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Amém. Vamos começar então o nosso devocional. Quero compartilhar com você essas verdades profundas. Amém. Gosto de pôr sempre uma música de fundo para nós termos um ambiente, a palavra. Amém. Louvado seja Deus. Eu declaro sobre a sua vida o shalom de Deus, a paz de Jesus. Que o Deus que te conhece, que te formou, que estabeleceu os seus dias, que te leva na mão, no colo, se necessário for, amém, te conduza no favor dele neste dia. Em nome de Jesus, que você experimente sabedoria de Deus. Que o Senhor nos dê hoje. 8 é um novo começo, é um novo ciclo, amém? É o primeiro dia de um segundo ciclo. Ele fala para algo novo, que Deus possa te surpreender hoje, amém? Surpreender você, fazer algo que você vai ficar como os que sonham, como diz o Salmo 126. Também Amós capítulo 9, verso 13, que se refere ao tema profético deste ano, um ano de aceleração. Na versão mensagem diz que Deus vai te surpreender de tal maneira que a sua cabeça vai ficar girando, amém? Você nem vai entender como as coisas podem acontecer com uma velocidade tão grande de favor, de abundância do Senhor na sua vida. Por quê? Porque Deus está abreviando os dias, está escrito que Ele abreviaria os dias. Então Deus está acelerando, amém, em nome de Jesus, para favorecer o seu povo, porque grandes coisas estão nos aguardando, amém? O Espírito Santo colocou no nosso coração de orarmos, jejuarmos por sabedoria. Já havia um tempo que queríamos fazer, mas eu vejo em tudo a mão de Deus, porque no começo do ano o Espírito Santo me falou, vocês têm que corrigir os processos, porque se os processos, se coisas na sua vida estão desalinhadas e Deus acelera, você vai criar uma distância maior daqui a um tempo do propósito de Deus, amém? Então, se eu tenho um pequeno desvio, né, num ângulo e acelero, lá na frente separou, a distância é grande, amém? Então, eu preciso estar realmente alinhado, aleluia, louvado seja Deus, amém? Vamos seguir, amém? Hoje eu já mandei para você no grupo de WhatsApp o capítulo ontem à noite, se você leu,
Leia, amém? É um texto de 4 páginas, não é demorado, quebra essa barreira. Ah, não consigo ler, não tenho tempo para ler. Tem sim. Eu me lembro que quando eu trabalhava, eu tinha um horário, né, fixo, uma parte eu tinha, depois eu não tinha mais, mas eu sempre encurtava o meu horário do almoço para pelo menos ter 15 minutos de ler a palavra de Deus. Fiz isso por anos e anos a fim. Quantas revelações doces e profundas do Espírito eu obtive naqueles dias. Como foram preciosos aqueles dias. Amém? Então é possível, acredite que é possível. A coluna dos relacionamentos. Por que a coluna dos relacionamentos para nós é a segunda? Como Provérbios mesmo diz, a glória de Deus é ocultar, mas a dos reis é revelar. Amém? A nossa glória é revelar o que Deus ocultou. Ele não oculta para que você não saiba. Ele oculta para que você possa buscar. Amém? O interesse de Deus é que você se aproxime dele. É isso que ele quer. Aleluia. Amém? E ele faz isso com as pedras preciosas. Amém? Os tesouros que estão ocultos. Aleluia. Bem, a segunda coluna da sabedoria, aleluia, essa eu consigo identificar com precisão. A primeira e a segunda eu identifico com precisão. As outras eu não vou pôr numa ordem sequencial, amém? Apesar de poderia sugerir isso para você, mas essas duas, elas são muito claras na Bíblia. Bem, primeiro, porque depois da sabedoria instruir-nos a ouvir, ouça, filho, foi a primeira instrução. A segunda é essa: filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Bem, aqui se refere a esses pecadores, a pessoas. Pessoas se referem a nós, a relacionamentos. Amém? Então, relacionamentos. Isso está ainda em Provérbios capítulo 1, no verso 10. Isso significa, então, que a segunda coluna, como nós estamos chamando, por que coluna, pastor? Porque capítulo 9 de Provérbios diz que a coluna, aliás, a sabedoria edificou a sua casa sobre 7 colunas. Amém? Nós estamos na segunda, até os 21 dias, obviamente, compartilharemos todas. Aleluia. Então, os pecadores aqui representam para nós relacionamentos. Amém? Os relacionamentos, eles são vitais na nossa vida. Não existe relacionamento neutro. Amém? Não existe. Ou você influencia positivamente alguém, ou você é influenciado, seja positivamente ou negativamente. Amém? Não existe neutralidade. Os relacionamentos na Bíblia são como alimentos. Você come um alimento, ele não é neutro na sua vida. Ele faz alguma coisa. Ele vai alterar o seu metabolismo interior. Amém? Então, relacionamentos, eles estão formando você. Você é o que você come. Os nutricionistas dizem que somos o que comemos. Se você comer comida egípcia, você é egípcio. Se comer comida japonesa, você é japonês. Se comer comida celestial, você é celestial. Relacionamentos são como alimentos, amém? Isso está comprovado quando Pedro viu aquele lençol baixando e havia toda sorte de animais e Deus disse: mate e come, mate e come. A quem se referiam aqueles animais? Aos gentios, a Cornélio, amém? A nós, amém? Deus estava se referindo a nós. Por isso, os relacionamentos são como alimento para a nossa alma, amém? Amém. Então, Salomão foi um homem espetacular, notável, o maior empreendedor da história. O templo custou, segundo alguns estudiosos, 500 bilhões de dólares, a casa dele muito mais. A prata era comum, era como cascalho nos dias de Salomão. Ele acumulou riqueza, fama, glória, poder. Ele estudou sobre todas as coisas, sobre as coisas pequenas, as grandes. Ele mesmo diz que experimentou de tudo, de todas as coisas. Ele procurou compreender e entender. Amém? A sabedoria é uma questão de observação. Amém? Sabedoria envolve observar. É a capacidade de discernir as diferenças. Aleluia. Há 5 aspectos sobre a sabedoria de Deus em Provérbios. E um deles é esse, a capacidade do juízo, de discernir entre o sim e o não, da observância de algo para extrair a lição. Amém? Então ele fez isso. Bem, ele como homem perito, sábio, riquíssimo, os seus feitos então são feitos admiráveis,
reis, rainhas iam visitá-lo, pagavam muito caro, fortunas. A rainha de Sabá levou mais ou menos 4 milhões de dólares para ter alguns dias de aconselhamento com Salomão. Amém? Mesmo assim, Salomão falhou surpreendentemente. Ele falhou, eu diria, de maneira profunda, porque ele chegou a sacrificar filhos a Moloque, uma entidade maligna. Ele sacrificou filhos a Moloque. E nós questionamos, mas como alguém com tanta sabedoria caiu tão feio? Porque Salomão fez associações erradas. Amém? Associações. A primeira associação de Salomão foi com o faraó, e ele casou com a filha de Faraó. Ao casar com a filha de Faraó, a Bíblia diz assim: ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração. Deus já havia instruído, e acredite, Deus sempre tem razão, a palavra de Deus sempre tem razão. Não lute e não prove a palavra de Deus. Satanás tentou Jesus com a palavra de Deus. Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus, não tente a Deus, a palavra é a verdade, amém? Não case com ela, elas vão perverter o seu coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Então Salomão foi vencido por causa de relacionamentos, associações. Ora, eu fico me questionando, fico imaginando, se a sabedoria pode ser vencida por relacionamentos errados, como são importantes os relacionamentos, amém? Você concorda comigo? Salomão teve 700 princesas, filha de Faraó, princesa, amonita, moabita, etéias, etc. 700. E 300 concubinas. Uau! Bem, a Bíblia diz assim: sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora Davi, seu pai. Veja o que aconteceu com Salomão. Por causa dos diversos conselhos, ouvindo algo, tudo aquilo que você ouve constantemente, você acreditará, mesmo que seja uma mentira. Uma mentira insistentemente sendo contada vence você. Sansão, a Bíblia diz que Dalila, insistentemente, e ele mentiu na primeira vez, ele enganou na segunda, na terceira, na quarta, e ela continuou insistindo. Chegou um dia que ele abriu-lhe o coração. Ok? Então cuidado com quem você ouve, obviamente. Você vai acabar acreditando numa mentira, em algo fácil. Amém? Algo errado. Bem, o coração de Salomão, diz a Bíblia, que ele permitiu a mistura. Nós falamos sobre o coração puro como uma necessidade de ver a Deus, ouvir a Deus. Um coração puro, sem mistura. Um coração sem mistura é um coração completo para Deus. É um coração voltado para Deus, como disse Davi: a quem tenho eu, Senhor, no céu, além de ti? E não há na terra alguém que eu queira mais que a ti. O Senhor era o único na vida de Davi. Davi conservou o coração inteiramente para Deus, por isso que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Isso é consagração, isso é ter um coração puro. Você busca em primeiro o reino. O que você faz é apenas um pretexto para você manifestar a luz que você é neste mundo. Amém? Deus quer te favorecer, abençoar você, mas há um propósito maior. O propósito é que você implante o reino de Deus na terra. Esse é o propósito. Que o Éden da nossa vida, da nossa história, de um lugar de vida, de paz, de alegria, de abundância, de justiça, pelo sangue de Jesus, seja expandido sobre toda a terra. É isso que Deus quer. Por isso que Deus quer usar você, vai abençoar mais e mais você, para que você possa semear, aleluia, a sua própria vida, amém, nesta geração. O coração de Salomão não era totalmente para Deus. Então, se você permite alguma coisa competindo com Deus, o seu coração não é completamente puro. Não é completamente. Salomão não renunciou ao Senhor. Ele ainda é para a igreja.
ele ainda cantava ao Senhor, amém? Ele ainda contribuía, mas lá dentro, só Deus vê, o coração deles já estava dividido. Havia, pequenas inclinações no coração de Salomão. Pequenas inclinações. São pequenas coisas. Lembra? As pequenas raposinhas é que matam a flor. As pequenas. Amém? E aí isso entrou, e quando você não trata uma fraqueza no início, ela é uma bomba relógio para destruir o seu futuro. Vou repetir isso para você. Quantos homens de Deus, mulheres de Deus caíram? Quantas pessoas vocacionadas, ungidas caíram? Porque não lidaram com as suas fraquezas. Não é a fraqueza de Paulo, que se viu incapaz. Não é essa fraqueza. Eu estou falando de fraquezas, coisas que contaminam o coração. Visões interiores que você permite, ressentimentos, decepções que estão dentro de você e você não lida com isso. O Espírito Santo está dizendo, amém? Ontem nós ouvimos, o Espírito Santo está dizendo constantemente, ele te alerta do perigo, ele te mostra o caminho, ele mostra as áreas da sua vida que precisam da luz, ele sempre está falando. Aleluia, eu vim orando para cá do hotel que eu estou para o prédio da igreja, e eu oro em línguas constantemente, eu procuro orar em línguas, e venho falando alto, às vezes quando estou sozinho no carro, eu passo isso, orando, e de repente me lembrei, né, de ontem, que foi o nosso capítulo, o Espírito Santo sempre está falando. Aí eu pensei em algo interessante, nunca havia pensado que, enquanto eu oro em línguas, o Espírito Santo está orando, isso eu sei, nós sabemos, mas não afim. Não afim. Só para você ver que quando você se volta para o Espírito, ele sempre está falando. Porque se eu chavear para o Espírito, eu posso orar em línguas infinitamente. Ora, quem é que está falando? O Espírito Santo. Isso significa que ele sempre está falando, amém? Eu fiquei surpreendido com isso, é um grande fato, ele sempre está falando, amém? Então, quando o seu coração não é completamente para Deus, você permitiu uma mistura, amém? E você então precisa tratar isso. O exemplo que a gente, né, dá é no copo de água, né? Aqui tem um copo de água, a água é potável, é limpa, mas se eu colocar uma gota de limão, altera o pH da água, a água ainda é potável. Podemos dizer que ela é limpa, nesse sentido de ser saudável. Todavia, não é mais pura, tem mistura, alguma coisa entrou. Amém? E esse é o cuidado que nós devemos ter, porque aí a sua consagração será parcial, o reino não será o primeiro, Deus não vai ser a sua atração máxima, você vai perder aquele brilho da chama. Esse é o cuidado sobre tudo que deve ser guardado. Guarde o seu coração, amém, em nome de Jesus. Bem, Salomão então flexibilizou valores e permitiu, vez após vez, que mais coisas entrassem no seu coração, a tal ponto, como eu disse, de sacrificar filhos a Moloque, amém? Bem, existem muitas coisas que não são pecaminosas na nossa vida, mas elas são pesos. Paulo disse assim, eu posso todas as coisas, mas nem tudo convém. Você pode todas as coisas, está escrito, todas. Ah, não posso, não, isso é a lei do não posso. Mas quando você discerne a lei da vida te conduz para a vida e paz, diz a palavra. A lei da vida é Jesus vivendo em você. Oh, em nome de Jesus, que Deus abra os olhos do nosso coração. Dá-nos, ó Pai, o espírito de sabedoria e de revelação. Como nós precisamos ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, amém? Porque há tantas coisas que não convêm. Há amizades que não convêm. Há comidas que não convêm. Há vestimentas que não convêm. Há lugares que não convêm, mas eu tudo posso. Amém? Então não viva na base do legalismo, do sim e do não. Viva na base da vida. A base da vida. Tudo que pode para um, talvez não possa tudo para você. Isso é a vida. Essa é a árvore da vida. Este é o caminho que o Espírito Santo tem para você. Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, há uma vida vivendo em mim. E eu aprendo a vivê-la pela fé. É a fé. Eu creio, eu falo, eu declaro. Amém? Em nome de Jesus. Bem, veja que Salomão então flexibilizou. Ele não lidou com a sua atração por mulheres. Eu fico perguntando, 1000 mulheres, 700 princesas e 300
mulheres, eu compartilhando com a Rosana, ela falando comigo, uau, realmente é muita coisa. E eu costumo brincar, eu não vou brincar, porque senão as irmãs vão ficar bravas comigo, deixa pra lá, amém, amém. A Bíblia diz assim, não deis lugar ao diabo, não deis lugar ao diabo, Efésios diz isso. Então, se o diabo não consegue derrubar você, ele vai tentar entrar através das pessoas próximas a você, amém? Então, a preferida porta de entrada do diabo é através de pessoas próximas a você. Por isso que você precisa observar a fraqueza das pessoas que andam com você. Amém? Como eu disse, essas fraquezas, como de Salomão, porque eles são uma porta de entrada possível para o diabo querer te atingir. Por isso, ore pela sua equipe, ore por aqueles que estão perto de você. Jesus disse para Pedro, Pedro, o diabo pediu para te peneirar, mas eu intercedi por você. Quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Amém? Então eu oro constantemente, oro por vocês, oro e declaro em nome de Jesus. Amém? Você precisa observar aqueles que estão seguindo Jesus, amém? De perto. Isso é importante, acredite. Mais do que os milagres, porque milagres podem desviar você de Jesus. Jesus disse para aqueles que realizaram milagres, porque o coração não era inteiro para Deus, é assim que cremos. Eles não tinham um coração completo para Deus, havia iniquidade no coração. E Jesus diz, eu não vos conheço, mas Senhor, nós fizemos milagres, maravilhas no seu nome. Você sabe que milagres atraem multidão, nós queremos milagres, mas o coração precisa ser totalmente para Deus. Senão, como Salomão, você pode cair também e se lamentar disso. Amém? Bem, isso é realmente muito importante. Então não ouçam as pessoas, eu escrevi aqui para você, que falam mais alto, entre aspas, em seu coração do que a voz de Deus. Se alguém está falando algo e você já não discerne a voz de Deus, mas você fica constantemente com a voz, a informação dessa pessoa que às vezes está te dando direções, você deixou a voz do Espírito de lado para ouvir a voz de alguém. Amém? Cuidado, seja cauteloso. Paulo fala, jovens, sejam criteriosos em todas as coisas, seja criterioso, amém? O prudente é sábio, seja prudente. Jesus disse que nós estamos no mundo e nós devemos agir como as serpentes, que são prudentes, e simples como as pombas, ou seja, pureza no nosso agir, mais prudência no nosso agir. As duas coisas caminham juntas. Amém? Isso é discernir. Então não permita realmente que a voz de Deus diminua dentro do seu coração. Corte logo pela raiz. Amém? O melhor momento de você cortar ou eliminar alguma coisa é no início. Amém? Uma vez eu estava assistindo um filme e havia dois boxeadores. A ideia, né? Ali era de luta o filme. Ok. E aí o que tinha o cinto, que era mais velho, tal, o outro já vinha derrubando todo mundo e era o favorito. Mas o mais velho, eu me lembro, ele colocou assim o esparadrapo do lado direito, aqui na região aqui, e aqui era a região mais forte dele, onde ele tinha a musculatura mais resistente. E quando ele subiu no ringue, o adversário ficava olhando aquele, né, esparadrapo, falou, tá machucado. E ele só se concentrava em bater ali. Bah, e o cara aguentava. E o cara batia, e ele aguentava. E de repente, quando o cara deu sinais de cansaço, ele começou a golpear o cara e venceu. Bem, o diabo sempre vai procurar a brecha. Amém? Amém. Ah, pastor, mas como que eu lido com isso? Apenas desfrute de Jesus. Tenha o seu coração totalmente para Deus, porque Deus vai te avisar. Quando houver mudanças, Ele vai te mostrar. Quando existir perigos, Ele vai te sinalizar. Amém? O Espírito Santo sempre está falando. Amém? Bem, relacionamentos são vitais na nossa vida. Amém? Então, o prejuízo em você não ouvir a pessoa certa é pior do que o engano de ouvir as pessoas erradas. Ouça Deus. Se você não ouve Deus, a pessoa sempre certa, na palavra de Deus, seu prejuízo é grande. Amém? É muito grande. Então a queda também, ela é um processo. Você sabia disso? A Bíblia diz que o diabo vem roubar, matar e destruir. O diabo não atua numa pancada.
Não há uma destruição de valores, de família, de servir a Deus numa pancada. Não, não, não. Ele não vem dar uma rasteira, por assim dizer. Ele vem roubando valores. Ele rouba um valor, rouba aquela paixão, aquela intensidade da adoração. Nunca perca a intensidade de adorar a Deus. Amém? Quero dizer isso com todo amor e carinho que eu posso dizer para você. Nunca perca a sua intensidade de adorar a Deus. De quando ouvir louvores que tocam o seu coração, de se chorar, levantar a mão. Aquilo que você sente, faça. Não se preocupe com os olhares que te observam. Amém? Se encontra com seu Pai que está nos céus. É um encontro divino único. Não é um encontro coletivo. A adoração é um encontro pessoal. Amém? É um encontro pessoal. Por isso você tem que ter esse coração voltado para Deus. É isso que guarda o seu coração puro. Nada mais precioso do que isso. Davi errou. Você sabe que ele errou. Mas a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. E quando Salomão errou, Deus disse, o seu coração de Salomão não foi inteiro como era o de Davi. Quer dizer, mesmo Davi cometendo falhas e nós cometemos, o coração dele era para Deus. Amém? O seu coração é para Deus, então você está guardado. Amém? Você está guardado. Esse é o coração que vai ver Deus. Amém? Porque o diabo não pode penetrar o coração consagrado para Deus. O coração. Não é unção. Amém? Lembre-se de Sansão. Quem era mais forte, Sansão ou José? Quem era mais forte? Sansão. Do ponto de vista natural era unção que o fazia forte. Mas do ponto de vista do coração, da integridade, José era muito mais forte que ele. E por isso reinou em vida. Amém? E você deve tomar cuidado então com relacionamentos. Eu coloquei algo interessante quando eu estava escrevendo, o Espírito me trouxe, eu quero até ler para você. Toda queda começa com uma terceira voz. Seja cauteloso quando uma terceira voz entra no seu relacionamento. Para Salomão, foi as vozes de suas mulheres. Para Eva e Adão, foi a voz da serpente. A serpente já conversava com Adão e Eva. Já havia diálogo, certo? Mas um dia entrou Satanás da serpente. E Eva não percebeu. E Adão... A Bíblia não diz sobre Adão, né? Mas ela foi enganada. Eva não percebeu. Adão não foi enganado. Talvez ele sabia o que estava fazendo quando fez, mas Eva foi enganada. Então, quando entrou uma terceira voz no relacionamento, cuidado, amém? Quando a voz de alguém está falando mais alto que a voz de Deus, ou o relacionamento, vamos colocar aqui o casamento. Quando surgiu uma terceira voz, tome cuidado com isso, amém? Elimine no começo, amém? Antes que você possa sofrer com essas coisas. Você tem poder sobre a escolha da semente, mas não tem poder sobre os frutos da semente. Porque uma vez que você escolheu a semente, você, querendo ou não, o fruto já está determinado. Amém? Porque toda semente produz de acordo com a sua espécie. Não dá para eu plantar, quero laranja e jogo sementes de abacate. Não funciona. Amém? Isso é muito importante. Então escolha bem as sementes, o que você ouve, palavras são sementes, relacionamentos são sementes, intenções são sementes, ok? Aquilo que está dentro de você são sementes, o que entra são sementes. Lembra que o coração é o solo, amém? Então atente-se para as pessoas da sua vida, amém? Atente-se. Se você ainda não influenciou essas pessoas com o bem, elas estão influenciando você com o mal. Pastor, não é bem assim. Bem, é melhor ouvir a sabedoria. Melhor eliminar o problema no início. Amém? No início. Salomão, quando assumiu o trono, amém? Já precisamos encerrar. Mas Salomão, quando assumiu o trono, um dos irmãos dele pediu para casar com a concubina de Davi. Salomão foi lá e matou o cara. Mandou matar o cara. Bem, esse irmão dele já tinha solicitado o reino, até no motim lá atrás. Por que Salomão foi tão radical em eliminar logo no início do reinado dele o irmão? Porque se você não elimina algo no início, isso vai tecer uma teia que vai tentar te enlaçar, confundir os seus pensamentos, alterar suas emoções, e você pode depois olhar e falar, como isso aconteceu? É porque
Você permitiu pequenas coisas se acumularem. São as pequenas raposas. Amém? Amém? Amém. A Bíblia diz que o prudente percebe o perigo e busca refúgio. E é sábio andar com os sábios. Quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Olha o que a Bíblia diz. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Ou seja, a Bíblia está falando, perceba, amém? Ouça o Espírito. Qual a sua segurança? Ouvir o Espírito. Ouvir o Espírito e a palavra. Lembre-se que o Espírito sempre confirma a palavra de Deus, amém? Aleluia. Deus tem as pessoas certas para você. Também nunca associe-se a uma pessoa que distancie você do seu propósito. Abraão só podia ser pai de multidões com Sara, não é Agar, é Sara, ouviu? Então não adianta você achar que qualquer pessoa que está ao seu redor vai te ajudar a cumprir o propósito. Não, não são todas, não. Então observe quem te aproxima do propósito ou quem te distancia dele. São outras vozes. A Bíblia também diz, não te associes com o iracundo, homem que facilmente perde a paciência. Eu vou ler o que eu escrevi para você. A Bíblia diz assim, não te associes com o iracundo, nem andes com um homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Compreendeu isso? Claro. Provérbios 22, 24. Está claríssimo a instrução da sabedoria. Então, ouça, nunca se associe. Presta atenção agora. Case, ouviu, jovens? Nunca se associe, case ou tenha amizades com alguém que perde a cabeça facilmente. Ah, pastor, não sei se é ele. O cara explode toda hora, arrogante, não controla a ira. Ou ela, não se case. Não se case. Creia que Deus está certo sempre. Amém? Então, a pessoa que mantém-se calma, diz a Bíblia, é sábia. Mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. Está aí Provérbios 14, 29. Então, não ande com gente que não controla a ira. A Bíblia diz que o sábio, ele domina o seu espírito, seu ânimo, né? O espírito ali, o seu estado emocional, domina isso. E ele vale mais do que o valente que toma uma cidade. Outro provérbio diz que o homem que não se controla é como os muros caídos de uma cidade, ou seja, entra e sai qualquer lixo, qualquer inimigo tem acesso. Não, não, homens de Deus têm posição, atitude e dominam, amém? Dominam a ira, esse ímpeto. A ira não é em cima, amém? Existe algo positivo na ira, como agente de transformação e mudança, mas a ira que vai para o dia seguinte, ou a ira que te leva ao erro, essa não é a ira divina, certamente. Quem se zanga facilmente faz coisas tolas, diz a Bíblia, mas o sábio permanece calmo. Provérbios 14, 17. Amém? Salomão foi vencido, você não precisa ser. A sabedoria é aprender com o erro dos outros. Amém? Aprenda. Ponto final. Amém? Eu gostei demais de escrever esse capítulo para você. Amém? Eu gostei demais. Aleluia. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida. Eu declaro que você é sábio. Você é sábio. Você tem a mente de Cristo. Que você discerne pelo Espírito o seu caminho. Que você tem a sensibilidade de Deus para perceber as vozes que falam no teu coração. Que o seu coração é para Deus, voltado para Ele. Que você é guardado do mal, das influências negativas, das pessoas que querem te afastar do propósito eterno, aquilo que Deus reservou para você nesta terra. Em nome de Jesus, eu abençoo tua casa, eu abençoo o trabalho das tuas mãos, que você prospere como Salomão, um homem notável nos seus empreendimentos. Que Deus te levante, aleluia, te exalte, porque Ele exalta quem é humilde, quem tem o coração voltado para Ele. Amém? Deus continue abençoando muito você. Obrigado por estarmos juntos. Aleluia, em nome de Jesus. Amém. Amanhã estaremos aqui novamente. Louvado seja Deus. E eu estou empolgado por aquilo que Deus está fazendo. Amém. Também siga, né, as nossas programações, meio-dia, um vídeo no canal. Provavelmente eu vou ter que colocar esse vídeo. Amém. Para aqueles que não conseguiram ver. Mais à tarde, às 15, às 20, à meia-noite, nós temos oração online pelo Zoom. Você pode compartilhar os seus pedidos. Já tivemos testemunhos de cura. Sábado, às 20 horas, temos uma live de testemunhos e seguimos, amém, crendo que aquele que começou a boa obra em nós,
Ele há de completá-la. Amém? Shalom. Tchau, tchau. Amém.